A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus nos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Lucas capítulo 1, verso 26 em diante, que diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Mais uma vez, pois para Deus nada é impossível. Só mais uma vez, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo Deus enviando o anjo Gabriel anunciar a Maria, o nascimento de Jesus. Deus escolheu Maria para trazer ao mundo o seu filho, até então unigênito do Pai, Jesus Cristo, para que ele nascesse, morresse pelos seus, pela humanidade, dando a vida a toda a humanidade, para que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Deus anuncia, a Maria o nascimento de Jesus. Jesus teria um propósito a vir à Terra, que era trazer salvação aos pecadores, trazer salvação àqueles que estavam perecendo no pecado. Através da vida de Jesus, o Evangelho seria anunciado. Através da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, os homens receberiam perdão dos seus pecados, e o pecado não teria mais poder sobre a vida do homem para o dominar e para o condenar, porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, para que, libertos do pecado, nós fôssemos livres de toda condenação por causa do pecado e tivéssemos a vida eterna em Jesus. Então Jesus teve esse propósito de vir ao mundo. O propósito de Jesus vir ao mundo é trazer salvação aos pecadores, é trazer salvação àqueles que estão perecendo por causa do pecado.
Jesus não veio ao mundo para oferecer uma vida milionária a ninguém, uma vida de riqueza a ninguém. Isso não é o ensinamento correto do Evangelho. Todos nós podemos enriquecer, podemos melhorar de vida, desde que a gente trabalhe com honestidade, desde que a gente trabalhe com afinco, desde que a gente tenha disposição para trabalhar com afinco e estar cada vez mais melhorando no nosso trabalho, trazendo cada vez mais excelência ao nosso trabalho, buscando cada vez mais excelência ao nosso trabalho. Todos nós, com a bênção de Deus, através da nossa honestidade, através de uma vida de fidelidade a Deus, através de uma vida que ama a Deus acima de todas as coisas e não tem amor ao dinheiro, nós vamos prosperar. Agora, a função de Jesus vir ao mundo não foi para trazer prosperidade às pessoas. Jesus veio ao mundo para trazer salvação. Porque o próprio Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter todo o sucesso, ter toda a fama desse mundo, tudo que esse mundo tem a nos oferecer e perder a salvação? Porque o que importa não é como a gente vive nessa terra. A vida aqui é como vapor, como diz a Bíblia, que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida aqui é muito rápida, acaba rápido. O que importa é onde vamos passar a nossa eternidade. Só que as pessoas, por causa de bens materiais, de riquezas, de fama, de sucesso, têm deixado de lado o propósito de viver para a glória de Deus, para viver em função do seu umbigo, para viver em função do seu egoísmo, para viver em função de trazer para ele e para ela a realização dos desejos carnais. E coloca isso como prioridade de vida. E para enriquecer, para prosperar, para ter os desejos carnais satisfeitos, acabam puxando o tapete dos outros, enganando os outros, maltratando os outros, fazendo coisas terríveis e abomináveis diante de Deus para ter prazer carnal, para ter prazer carnal, para ter prosperidade terrena, para ter fama, para ter sucesso, para ter dinheiro. E quando morre, fica tudo aí. Tudo que deixa fica aí para ser disputado pelos outros, não leva nada dessa vida. E a pergunta é: para onde foi passar a eternidade? Então hoje Deus está falando para mim e para você que o Filho dele veio a essa terra, o Filho dele veio a esse mundo para trazer para a gente a salvação da nossa alma. Não troque a salvação da tua alma pelaquilo que esse mundo tem a te oferecer. O que esse mundo tem a te oferecer é passageiro, é fugaz. Mas o que Deus tem para te dar é eterno. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17, o seguinte: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna. Então não troque a salvação da tua alma por nenhum luxo que esse mundo pode te dar, por nenhum dinheiro que esse mundo pode te oferecer, por nenhum prazer carnal que esse mundo tem a te dar. Não troque a salvação da tua alma por isso. Viva para a glória de Deus, viva para fazer a vontade de Deus, renuncia os desejos da tua carne, renuncia o teu prazer carnal, viva para agradar a Deus, porque quando você mata a tua carne, quando você crucifica a tua carne, quando você diz para Jesus: a partir de hoje, Jesus, que não viva eu mais, mas o Senhor vive em mim, e a vontade de Deus se estabelece na tua vida, tudo que é de Deus para você te dá prazer.
Porque Deus passa a ser o seu deleite, Deus passa a ser o seu prazer. E se Deus é o seu deleite, e se Deus é o seu prazer, você não tem mais prazer nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo não são mais prioridade para você, mas o reino de Deus é prioridade para você, a justiça de Deus é prioridade para você, e tudo que é a vontade de Deus para a tua vida te dá deleite, te dá prazer, porque você não troca o que é de Deus para a tua vida por nada na face dessa terra, porque você entendeu que uma vida na presença de Deus é melhor do que todo o luxo que essa terra tem a te dar, que toda a prosperidade, fama e sucesso que essa terra pode te dar, porque tudo que essa terra tem a te oferecer é perecível, é passageiro, é efêmero, é fugaz, mas só Deus pode te dar o que é eterno, só Deus pode te dar a vida eterna, só Deus pode te dar o gozo eterno, a alegria eterna, a salvação, a vida eterna. Então você não troca o que é de Deus para a tua vida por nada que esse mundo tem a te oferecer, porque você prioriza Deus e a vontade de Deus para a sua vida. E se vêm propostas indecorosas, que vão até te fazer prosperar nessa terra, que vão até te dar prazer carnal nessa terra, mas que vai te levar para longe de Deus, você diz não a toda proposta indecorosa, porque o teu prazer é a presença de Deus, o teu prazer é fazer a vontade de Deus, o teu prazer está na presença de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. É essa mensagem que eu e você temos que anunciar ao mundo. Jesus veio ao mundo e ele veio para salvar o pecador que está perecendo, que está vivendo uma vida carnal, uma vida podre no pecado, está caminhando direto para o inferno, direto para a condenação eterna, porque não consegue enxergar a vontade de Deus para a vida dele, porque se está cego para Deus, está cego para as coisas de Deus. É como a Bíblia diz que o príncipe deste século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. O diabo quer cegar o teu entendimento, para que você corra atrás apenas do que é carnal, apenas do que esse mundo tem a te oferecer, tem a te dar, para que você venha se afundar cada vez mais no pecado, esteja cada vez mais longe de Deus. Mas quando você entende o Evangelho, que Jesus veio para salvar o pecador, que Jesus veio para tirar você do lamaçal do pecado, que Jesus veio te dar a vida eterna, você não tem mais prazer nas coisas desse mundo, você não tem mais prazer naquilo que é carnal, naquilo que é terreno, naquilo que é fugaz, naquilo que é passageiro, que é só isso que o mundo tem a te oferecer. Você não tem mais prazer na luxúria, na prostituição, você não tem mais prazer nas coisas terrenas desse mundo, mas você tem prazer em Deus, a sua vontade está no centro da vontade de Deus, o seu prazer está no centro da vontade de Deus, o seu prazer é viver para Deus e fazer a vontade de Deus. É por isso que quando Jesus voltar, e quando for ressoada a trombeta, se ouvir a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, você vai se encontrar com Jesus nos ares, vai estar para sempre com ele. E aqueles que viveram para o prazer carnal, aqueles que viveram para essa vida carnal e podre, aqueles que viveram em busca de prazeres carnais, de prosperidade terrena, que trocaram a salvação deles por isso, que enganaram, que ludibriaram as pessoas para ter prosperidade terrena, que fizeram todo tipo de coisas abomináveis para ter prazer carnal, essas pessoas vão estar eternamente condenadas no lago de fogo e enxofre, porque trocaram a salvação da vida delas por essas coisas. Preferiram essas coisas do que a salvação, do que estar para sempre com Deus. Então Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e essa é a mensagem que eu e você temos que anunciar. Jesus veio salvar o pecador. Então temos que anunciar aos pecadores: arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se
arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, confesse os seus pecados a Cristo, entregue sua vida a Cristo e peça a Cristo ajuda para viver para a glória dele, porque Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da nossa alma? Então, aqui nesse texto, nós vamos ver o anjo indo anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Olha o que diz o texto. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve agraciada. Olha o que diz o texto: salve agraciada. Ela era uma mulher agraciada por Deus, era uma mulher escolhida de Deus. E o anjo diz para ela: salve, você foi agraciada, você foi abençoada. Sabe por quê? Porque Maria era uma pessoa que vivia uma vida santa e reta diante de Deus. Por isso Deus escolheu Maria. Porque aqueles que se consagram, aqueles que se santificam, aqueles que vivem uma vida santa e reta para Deus, para fazer a vontade de Deus, esses são agraciados por Deus, esses são abençoados por Deus. Que a bênção de Deus para a tua vida consagra a tua vida, santifica a tua vida, diga não ao pecado, diga não a luxúria carnal, diga não a tudo aquilo que te leva para longe da presença de Deus. Então, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto, né? Uma virgem desposada, cujo nome era Maria, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, onde ela estava, disse: salve agraciada, porque o Senhor é contigo. Olha o que diz o texto: o Senhor é contigo. Quando você vive uma vida na presença de Deus, uma vida que você renuncia à vontade da carne para fazer a vontade de Deus, quando você vive uma vida de santidade, de retidão, você é agraciado por Deus, você é abençoado por Deus. Deus abençoa a tua vida. Então, quer ver a bênção de Deus na tua vida? Santifica a tua vida, consagra a tua vida. E Deus é contigo. Deus é na tua vida. Deus é na vida daquele que se consagra. Deus é na vida daquele que se santifica. Deus é na vida daquele que diz não ao pecado. Deus é na vida dessa pessoa. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Se você se consagra, se você se santifica, se você vive uma vida para a glória de Deus, você tem a bênção de Deus na tua vida. E Deus é contigo. E deixa eu falar uma coisa para você: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é na nossa vida, não há ninguém na face dessa terra que possa nos derrubar. Se Deus é na nossa vida, ninguém pode derrubar a gente. Ninguém pode destruir a gente. Ninguém pode abalar a gente, porque Deus é conosco. Se Deus é contigo, nada do que fazem, nada do que tramam, nada do que tentam contra a tua vida prosperará, porque Deus é contigo. Se Deus é com você, quem pode ser contra a tua vida? Então hoje Deus está falando para você: eu quero homens e mulheres que se consagram, eu quero homens e mulheres que se santificam, eu quero homens e mulheres que vivem para a minha glória, diz o Senhor. Porque se eles viverem para a minha glória, eles serão agraciados, eles serão abençoados. E eu serei com eles. Nada do que tramarem contra eles, nada do que fizerem contra eles, nada do que tentarem contra eles prosperará. Porque eu sou na vida deles. Você que vive para Deus, que vive para a glória de Deus, receba essa palavra para a tua vida. Nada vai destruir o teu trabalho, nada vai destruir o teu emprego, muito pelo contrário, aonde Deus te plantou, você vai prosperar cada vez mais. Nada vai destruir o teu casamento vai ser cada vez mais abençoado. Nada vai destruir a tua família, porque essa família que você tem foi Deus que te deu e nada pode destruir essa família.
Nada que tentarem, que tramarem, que fizerem contra a tua vida prosperará. Não tenha medo de perseguições, não tenha medo de ameaças. Deus é contigo, e se Deus é com você, ninguém pode ir contra a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, tu és bendita, tu és bem-sucedida, tu és bem-aventurada, assim é aquele que vive uma vida santa e reta diante de Deus. É bendito, é bem-sucedido, é bem-aventurado. Receba essa palavra para a tua vida. Tu serás bendito, tu serás bem-sucedido em tudo que você fizer, diante das pessoas que te cercam e que tramam contra a tua vida. Tu serás bendito, tu serás bem-sucedido diante de todas as pessoas que estão ao teu redor. Tu serás bendito, tu serás bem-sucedido, porque você vive uma vida santa e reta diante de Deus, e a mão do Senhor está ao seu favor. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Porém, ela se perturbou muito com essas... Olha o que diz o texto. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Deus, através do anjo Gabriel, traz uma palavra para Maria. E ela, no início, ela se perturba, ela não entende. Ela tenta entender que palavras são essas. Que saudação seria aquela? Muitas das vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Muitas das vezes a gente fica perguntando, Deus, por que as coisas estão acontecendo desse jeito? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Muitas das vezes a gente não entende. E se você não está entendendo o que Deus está fazendo, vá para o joelho. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo, vá para o joelho. E peça a Deus entendimento sobre o que Deus está fazendo, e Deus vai te esclarecer o que Ele está fazendo. Na hora certa, no momento certo, Ele vai te esclarecer. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida, que é como Jesus falou para Pedro, quando estava lavando os pés de Pedro. O que eu faço, Pedro, você não entende agora, mas tu saberás depois. Muitas das vezes que Deus está fazendo agora na nossa vida, a gente pode não estar entendendo. A gente pode estar se perguntando, Deus, o que está acontecendo? É isso mesmo? E a gente tem que perguntar para Deus mesmo o que está acontecendo. Mas às vezes Deus dá a resposta na hora, como Deus pode não dar a resposta naquele momento. Porque o propósito de Deus é que lá na frente a gente venha entender o que Ele está fazendo. Então, se você não está entendendo o que Deus está fazendo, pergunte a Deus. E se Ele não te responder agora, não murmure. Apenas continua caminhando em fé, porque se Deus não te dá a resposta agora, lá na frente você vai entender o que Deus está fazendo, você vai ver que o que Deus fez foi maravilhoso, tremendo e poderoso para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Diante do que Deus está fazendo, não temas. Não tenha medo. A gente não pode temer o que Deus está fazendo. Mesmo que a gente não esteja entendendo, mesmo que a gente não esteja compreendendo o que Deus está fazendo, nós não podemos temer, nós temos que apenas confiar e seguir em frente em fé diante de Deus. O grande problema é que as pessoas deixam o medo entrar no coração. E se o medo entra no coração, entra a covardia. E se entra a covardia, entra a incredulidade. E se entra a incredulidade, entra tudo que não presta e atrapalha a nossa vida toda. Porque nada pode atrapalhar o projeto de Deus na nossa vida, a não ser eu e você, com a nossa incredulidade. Então não temas. Pergunte para Deus o que está acontecendo, mas não tenha medo. Continua confiando em Deus, seguindo em fé. Porque se você seguir em fé, se hoje Deus não te responder, lá na frente você vai entender o que Deus está fazendo e você vai glorificar a Deus por isso, que você vai ver que o que Deus fez foi maravilhoso. Foi o melhor que poderia acontecer na tua vida, na tua família, em tudo que Deus te deu.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Então disse-lhe o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Sabe que o anjo está falando: Maria, Deus escolheu você. Deus te escolheu. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem uma chamada na tua vida. E hoje Deus está falando para você, meu irmão. Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem uma chamada na tua vida. Não corra do projeto de Deus. Não corra da chamada de Deus. Quantas pessoas hoje estão correndo do projeto, estão correndo da sua chamada, não estão cumprindo cabalmente o seu ministério por medo, por covardia. Se Deus te chamou, a Bíblia diz: fiel o que vos chama, o qual também fará. Se Deus te chamou, Ele vai fazer. Se Deus te chamou, as coisas vão acontecer. Se Deus te chamou, creia que o que Deus te chamou para fazer há de acontecer. Creia nisso em nome de Jesus. Não temas. Não se ache incapaz. Não se ache indigno para aquilo que Deus te chamou. Sabe por quê? Porque nós não somos dignos de nada. Tudo na nossa vida é bondade, graça e misericórdia de Deus. Então não temas, não corra da tua chamada, não corra do teu ministério. Deus te chamou, cumpre o teu ministério. Deus te chamou, cumpre a tua chamada. Para de correr do projeto de Deus para a tua vida. Para de correr do projeto de Deus para a tua vida. Quantas pessoas estão correndo do projeto de Deus e Deus está dizendo: volta! Volta para o projeto, volta para a chamada, volta para o ministério. Eu te chamei, diz o Senhor, eu sou fiel para cumprir o meu projeto na tua vida, a minha chamada na tua vida, o plano que eu tenho na tua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, pare de correr do projeto de Deus. Deus está te chamando. Até quando você vai ficar enterrando o teu talento? Até quando você vai ficar negando a tua chamada? Porque se Deus está te despertando para fazer algo em prol do reino dele, você está negando. Você está em desobediência. E se você estiver em desobediência, você vai sofrer a ira de Deus na tua vida. Porque ninguém que está em desobediência pode ser abençoado por Deus. Então Deus está te dando mais uma chance. Deus está falando para você: desperta, para de correr, para de enterrar o teu talento, para de negar a tua chamada. Vem para o ministério, vem realizar a chamada que eu tenho na tua vida. E você vai ver que eu sou fiel para cumprir as minhas promessas na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha o tamanho da responsabilidade de Maria. Olha o tamanho do projeto que Deus colocou nas mãos de Maria. Porque Deus não faz coisas pequenas na vida dos seus. Deus faz coisas grandes. E até aquilo que a gente acha que é pequeno é muito grande. Por isso, valorize o que Deus te deu. Para de achar porque fulano faz isso e faz aquilo, ele está fazendo coisas mais grandiosas que você. Para de achar isso. Tudo que Deus coloca na nossa vida para fazer tem muito valor. Muito valor. Pare de achar que fulano faz mais do que você. Pare de achar que aquilo que fulano e ciclano faz tem mais valor do que o que você faz. Cumpre cabalmente o teu ministério, porque tudo que Deus coloca na mão dos seus tem muito valor. Tem muito valor. Nós não estamos aqui para aparecer diante dos homens. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus, para agradar a Deus. Importa é agradar a Deus e não aos homens. Então eu faço o que Deus mandou eu fazer,
Porque a minha vida não é para aparecer diante dos homens, a minha vida é para agradar a Deus. Aleluia. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Olha o questionamento de Maria. Muitas das vezes Deus dá uma promessa, e como a gente se acha incapaz de realizar, a gente fica pensando, mas como que isso pode acontecer? Aí entra na nossa cabeça a incredulidade que nos leva a achar impossível que aquilo que Deus falou vai acontecer. Maria, por mais santa diante de Deus que ela fosse, ela também se questionou. Ela também perguntou, mas como que isso vai acontecer? Eu não tenho relação com homem algum, como que eu vou dar à luz um filho? Como que isso vai acontecer? Olha o que diz o anjo para ela. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Aí olha o que diz o verso 37. Pois para Deus nada é impossível. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te prometeu algo, se Deus prometeu algo para você, se Deus prometeu algo para a tua vida, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Por mais impossível que pareça aos nossos olhos, por mais impossível que pareça diante de nós, Deus é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Não duvide do que Deus te prometeu. Não duvide da promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender daquilo que Ele promete, daquilo que Ele fala. Se Deus falou algo para você, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele vai fazer o que Ele prometeu. Nem que seja preciso Deus levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar pessoas que vão abrir portas para você. Porque se Deus falou algo ao teu respeito, se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir o que Ele promete. Quem engana, quem mente, quem trapaceia é o homem. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e que coloca no braço de carne a sua esperança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O homem, ele engana. O homem, ele trapaceia. O homem, ele mente. O homem ele ilude, mas Deus não engana, Deus não trapaceia, Deus não mente, Deus não ilude ninguém. Se Deus te prometeu algo, por mais impossível que pareça aos teus olhos, creia! Creia! Creia, porque a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Creia! Por mais que pareça impossível diante dos teus olhos, por mais que pareça impossível diante daqueles que escutaram a promessa que Deus tem para a tua vida, por mais que eles se levantem dizendo para você: não se iluda, isso é ilusão, isso é história da carochinha, isso é utopia, não dê ouvido às palavras dessas pessoas que estão sendo levantadas por Satanás para te desanimar, para minar a tua fé. Não dê ouvido às palavras dessas pessoas. Continua crendo que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Não existe impossível para Deus. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, o milagre vai chegar. A porta vai se abrir. A promessa vai se cumprir.
porque quem falou foi o Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e para ele não existe limite. Creia na promessa que Deus te deu. Creia na promessa que Deus te fez. Creia na promessa que Deus te fez. Não deixe a incredulidade entrar no teu coração. Não deixe que pessoas levantadas por Satanás traga palavras de desânimos. Traga palavras que venham te desanimar. Traga palavras que venham fazer com que você venha duvidar da promessa. Não permita que nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra de desânimo, nenhuma palavra de incredulidade entre no teu coração e crie raízes. Não permita isso. Não dê ouvidos àqueles que são usados por Satanás só para te desanimar, só para fazer você desistir. Não dê ouvido a essas pessoas. Continua crendo na palavra de Deus, continua crendo na promessa de Deus, continua crendo que Deus é poderoso para cumprir tudo que Ele faz, e no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, a promessa vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer o impossível. Não existe limite para Ele. Deus é poderoso para cumprir cada uma de suas promessas, porque não existe impossível para Ele. E Deus cumpre cada uma de suas promessas, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Faça assim com a sua mão e diga assim: Senhor, eu recebo. E eu tomo posse, e eu creio em cada uma das suas promessas. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que será realidade. Eu creio que eu vou viver o melhor que o Senhor tem preparado para mim, o melhor que o Senhor tem para a minha vida, o melhor que o Senhor tem para a minha casa, o melhor que o Senhor tem para a minha família, o melhor que o Senhor tem para o meu ministério, o melhor que o Senhor tem para os meus filhos. Eu creio, Senhor, que tudo vai acontecer, que tudo será realidade, porque não existe impossível para ti. Você não é homem para que minta, meu Deus, e nem filho de homem para se arrepender. Eu tomo posse das promessas, eu tomo posse e creio nas promessas e em tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque será uma grande realidade em breve, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma posse. Após Maria ouvir essa palavra, ela então se rende completamente e diz: então disse Maria, eu sou a serva do Senhor. O que ela disse? Eu sou a serva. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para obedecer. Sou servo. Ele é Senhor. Ele é todo-poderoso. Ele é Deus. Eu sou servo. Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se na minha vida tudo que Deus falou. Então Maria está dizendo aqui, primeiro, eu sou a serva do Senhor. O que ela está dizendo? Eu sou serva, eu obedeço, porque eu creio em tudo o que Deus me falou. Quem crê, obedece. Quem crê, vive a palavra. Quem crê, vive o evangelho. Quem crê, cumpre a palavra. Quem crê, cumpre o evangelho de Cristo. Não questiona o evangelho. Não questiona a palavra. Apenas reflete na palavra, conhece a palavra e vive a palavra e prega a palavra. Então ela está dizendo, eu sou a serva do Senhor. Eu sou serva, eu estou aqui para obedecer. Eu estou aqui para obedecer o que Ele me mandou fazer, para cumprir a chamada que Ele tem na minha vida, que é de trazer ao mundo o Filho dEle. Eu sou a serva do Senhor, eu me coloco no lugar de obediência. Então é isso que a gente tem que fazer, meu amado irmão. É se colocar sempre no lugar de obediência, é sempre estar obedecendo a Deus, é sempre estar fazendo a vontade de Deus, porque se nós nos colocarmos no lugar da obediência, se a gente obedecer sempre a Deus, sempre fazer a vontade de Deus, tudo que Deus tem na nossa vida há de se cumprir.
Porque Deus abençoa, Deus estende a mão, Deus favorece, Deus vem agraciar aquele que obedece a Ele. Então, para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, tem que obedecer, sem questionar. Tem que obedecer. Se obedecer a palavra, se obedecer o evangelho, se obedecer a palavra de Deus, se colocar no lugar de obediência a Deus e a sua palavra, todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida, porque Deus abençoa, Deus agraceia aqueles que obedecem a sua palavra. Não tem como ser abençoado por Deus sendo desobediente. Não tem como a promessa de Deus se cumprir na nossa vida sendo desobediente. Quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Quer viver os sonhos e os projetos que Deus tem para você? Obedece a palavra dele. Obedece a palavra dele. Obedece ao evangelho. Obedece a palavra do Senhor. E olha o que ela vai dizer. Ai, meu Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela está falando duas vezes. Primeiro, eu sou serva. Eu estou aqui para obedecer. Cumpra-se em mim segundo a palavra dele. É aquilo que ele tem para a minha vida. Não é aquilo que eu quero. Ai, meu Deus. Cumpra-se em mim, olha o que diz o texto. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe o que ela está dizendo? Aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é o que eu quero. Tem gente que te ensina a dar ordem a Deus para que Deus faça na tua vida aquilo que você quer. E não é assim, não. É mentira. Sai fora desse ensinamento, é espúrio. Deus é Senhor. Nós temos que obedecê-lo. Somente isso. Ela está dizendo aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe o que ela está dizendo? Não é o que eu quero. Não é o que eu desejo. Não é o que eu anseio. Que se cumpra a mim. Que se cumpra em mim, que se cumpra em mim, que se cumpra em mim a vontade de Deus, os planos dele, os projetos dele, os sonhos dele na minha vida. Não são os meus projetos, não são os meus sonhos, não são os meus desejos, são os projetos de Deus, são os sonhos de Deus, são os desejos de Deus para a minha vida. Se você obedecer a Deus e abrir mão dos teus sonhos, para que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida, toda a promessa que Deus tem na tua vida vai acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. Eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você hoje, através dessa mensagem, Deus tem promessas na tua vida. Deus tem promessas grandes, tremendas e poderosas na sua vida. E elas vão se cumprir se você obedecer a palavra dele e abrir mão dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus desejos, para que os sonhos de Deus, os projetos de Deus, os desejos de Deus se cumpram na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com você. E depois de orar o Pai Nosso, eu quero, depois de orar o Pai Nosso com você, fazer uma oração pela tua vida. Amém? Feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Diga assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, que o Senhor possa cumprir cada sonho, cada projeto que o Senhor tem na vida de cada uma dessas pessoas. Que eles possam entender, Senhor, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. E o único requisito, Senhor, os únicos requisitos de ter as suas promessas se cumprindo em nossas vidas é te obedecer e abrir mão dos nossos sonhos em prol dos teus sonhos para nós. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas, que o Senhor cumpra as suas promessas na vida de cada uma dessas pessoas. Assim eu abençoo eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
Você que ainda não fez a oração de confissão, confessando Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, eu te convido agora, nesse momento, a fazer essa oração de confissão. Eu vou estar fazendo uma oração, você vai estar repetindo, entregando sua vida a Cristo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que gostaria, você que nunca entregou a sua vida a Cristo, gostaria de entregar a sua vida a Cristo, então enquanto eu estiver orando, faça essa oração de confissão agora comigo. Depois que a gente falar amém, eu vou fazer uma oração específica pela tua vida, amém? Então feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, confesse Cristo agora como teu Senhor e Salvador, repita a oração que eu vou fazer, você que deseja entregar a sua vida para Jesus e você que deseja voltar para Jesus hoje. Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça e faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu coloco, Senhor, a minha vida diante de Ti, confessando, Senhor, que sou miserável, que sou pecador. E te peço nesse momento, Jesus, perdão por todos os meus pecados, por todo pensamento, ato ou palavra, Senhor, que errei, que pequei, Senhor, me perdoa. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. E te peço humildemente, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa oração. Senhor, abençoe cada vida, meu Pai, que fez essa oração de confissão, que sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, meu amado Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa afirmar eles no teu caminho, para que eles jamais desistam, meu Pai, de viver uma vida de fidelidade diante de Ti. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de ações de graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos agradecer a Deus e adorar a Deus, inicialmente com o cântico da harpa cristã, hino de número 77, Guarda o Contato. E nós devemos estar sempre com o contato ligado no Senhor, a mente ligada no Senhor, para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato
com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Oh, aleluia! Nós guardamos, Senhor Deus, o contato contigo, pois Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor e Salvador pessoal, e outro bem nós não temos além de Ti. Tu nos guarda, Tu nos protege, Tu nos guia, Tu falas ao nosso coração, Tu cortas os laços, Tu nos orientas e nos livras de todo mal e das ciladas do maligno. Obrigada, Senhor, obrigada. Tu és Deus eterno, o nosso Deus eterno. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de Ti, Senhor. Com júbilo nos lábios Te louvo, ó meu Rei, debaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo, eu Te bendigo, porque és bendito, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu Te bendigo, porque és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo, eu Te bendigo, porque sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias ao Deus eterno. Aleluia, 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 Senhor. Tu és o nosso Deus eterno, Pai, Tu és tudo para nós. E agora nós encerramos esse período de louvor, Senhor, cantando Teus olhos, porque nós não temos como nos esconder de Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu nos sondas e nos conheces, e nos ama exatamente como nós somos, e assim nós mudamos de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando
quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos por esse período de louvor e que a tua santidade, o teu amor, a tua presença, a tua vontade seja derramada em nós, em nossos corações, e que se cumpra a tua perfeita vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar também por você que tem um pedido de oração, você que gostaria de orar por alguma causa nesse momento, você que tem uma causa considerada impossível, você que gostaria de pedir oração pela saúde, você que gostaria que Deus abrisse portas de emprego. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é o teu problema, mas nesse momento eu vou orar pelas tuas causas, eu vou orar pelos teus problemas. Eu creio que Deus há de abençoar a tua vida, amém? Feche seus olhos agora, eu vou beber um pouquinho de água aqui. Vai dando glória a Deus aí nesse momento. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça, nós vamos clamar pela vitória. Agora é o clamor da vitória. Eu vou clamar pela tua vitória nessa hora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a palma da sua mão para cima. Enquanto eu estiver orando, você pode estar orando também. Você pode estar clamando pela tua vida aí também. Recebe a oração que eu vou fazer e vai clamando e vai orando pela tua vida. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, diante de ti, cada pessoa, meu Pai, que está conosco até agora.
Pessoas, Senhor, meu Deus e meu Pai, com diversos problemas, com diversas lutas, com diversas dificuldades. Peço humildemente, meu Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento pedir, Senhor, que o Senhor venha libertar essas pessoas que estão passando por crises emocionais severas. Liberta essa pessoa, meu Pai, de toda crise de ansiedade, de toda síndrome do pânico, de toda, Senhor, meu Deus, meu Pai, amargura de alma, de toda angústia que essa pessoa sente, meu Pai. Liberta essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Liberta essa pessoa agora de toda tristeza, de toda depressão, meu Pai. Liberta essa pessoa nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Eu também, Senhor, meu Deus, meu Pai, quero pedir, Senhor, por esses que estão com algum tipo de enfermidade física, seja nos olhos, seja, Senhor, no cérebro, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na pele, nos ossos, Senhor, no sangue, nas veias, nas artérias, Senhor, no pulmão, no coração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, pessoas com enfermidades até debaixo da unha, meu Pai, que o Senhor me mostra aqui. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, aonde existe uma enfermidade física, meu Pai, aonde existe um mal, Senhor, na vida dessas pessoas, que o Senhor possa curá-las agora, que o Senhor possa libertá-las agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura agora. Receba a tua cura agora. Receba a tua cura nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora de todo mal, de toda enfermidade, seja física e emocional, em nome de Cristo Jesus. Também, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço por essa pessoa que está, Senhor, precisando que o Senhor abra uma porta de emprego. Abençoa a vida dessa pessoa que está em busca de emprego. Abençoa a vida dessa pessoa, meu Pai, que está com uma causa na justiça há anos. Essa causa nunca sai. Essa pessoa se sente injustiçada. Essa pessoa chora por causa disso. Senhor, faz justiça na vida dessa pessoa. Faz o juiz deferir a favor dessa pessoa, que em breve essa pessoa possa estar contando o testemunho dela, dizendo que o Senhor fez justiça, que a causa saiu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, também, ó Pai, abençoa os casamentos, meu Pai, restaura casamentos, restaura famílias, restaura a relação entre marido e mulher, entre esposa e marido, entre, Senhor, meu Deus e meu Pai, filhos e pais, pais e filhos. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, Pai amado, restaura ministérios, ó Pai, que estão, Senhor, caídos, que estão parados, restaura, levanta, ó Pai, os teus vasos com poder e autoridade nessa terra, faz um avivamento na vida, meu Pai, dos teus profetas, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, são tantos problemas, meu Pai, são tantas lutas, são tantas dificuldades, que o Senhor dê vitória a cada uma dessas pessoas. Eu quero repreender também agora, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir as vidas, as famílias, os casamentos, os ministérios, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, antes da gente terminar, eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que está me assistindo aí pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha na mensagem, ativa o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado aqui no canal. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Divulga bastante esse canal e faz seu comentário aí no vídeo também, que é muito importante, porque fazendo assim, a plataforma do YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com o conteúdo do canal e vai divulgar esse canal e os vídeos do canal para muito mais pessoas. O nosso único objetivo aqui, meu amado irmão, é ganhar almas para Jesus. Nosso único objetivo aqui é pregar o Evangelho de Cristo. E eu te peço humildemente, porque eu conto muito com a sua ajuda, eu preciso muito da sua ajuda. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação precisamos muito da tua ajuda. Então nos ajude se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o canal, os vídeos do canal com o máximo de pessoas que você pode, divulgando o canal para o máximo de pessoas que você pode, fazendo seu comentário nos vídeos, porque dando seu joinha, porque fazendo assim você vai nos ajudar muito a divulgar o Evangelho de Cristo. Se você é engajado na causa do Evangelho, assim como eu sou engajado, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo, divulgando o canal, divulgando os vídeos, nos ajudando com toda a sua assistência, fazendo comentários, ativando o sininho, compartilhando, porque somente assim a gente vai poder alcançar muitas vidas e você vai ser colaborador
da pregação genuína do Evangelho de Cristo. Agora a gente vai orar para terminar o culto, e depois que a gente orar, nós vamos estar empretando a bênção apostólica. Amém? Então fique conosco até o final, feche seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça e oremos. Senhor, muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo culto, pelos louvores, pela palavra, pelas orações, foi tudo maravilhoso, o Senhor se fez presente, fortemente foi a tua presença nesse lugar. E eu te peço, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço imensamente, meu Pai, dizendo para o Senhor muito obrigado pelo culto, muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela palavra, pelos louvores, pelas orações, por tudo. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença que foi forte conosco aqui enquanto estivemos te cultuando nesse horário, nessa hora. Senhor, nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba a bênção apostólica. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre vós até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.